Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a todas que estão por aqui, né? A gente vai trazer agora esse conteúdo sobre coworking, né? O mercado de colaboração, hub de inovações. Espero que seja um conteúdo bem legal aqui para todo mundo. Mas vamos embora, né? Agora é o momento da gente se conectar e da gente colaborar juntos, né? Só fazendo aqui um teste, pessoal, de áudio e de vídeo. Tá todo mundo conseguindo me visualizar? Tá legal aí? Estão conseguindo visualizar a apresentação também? Só para confirmar. Sim, show de bola, Pedro. Então, vamos embora, vamos começar aqui. Pois bem, gente, então, antes de tudo, um agradecimento aqui especial para a organização aqui da Campus Party, está fazendo um evento muito massa, e esse agradecimento pela possibilidade de trazer um pouco desse meu conhecimento aqui sobre esse mercado de colaboração. O meu nome é Guilherme Alves, meu propósito é ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais, e eu faço isso através de diversas atividades que eu faço no meu dia a dia, mentorando startups aqui no Nordeste, sendo mentor de negócios sociais, né, e negócios de impacto. Também sou empreendedor, assim como muita gente que está por aqui também está tentando desenvolver novos negócios ou já tem. E um dos meus negócios é um coworking, e além desses meus negócios de coworking, eu também costumo visitar hubs de inovação, como, por exemplo, já visitei o Vale do Silício, já estive, por exemplo, em alguns ecossistemas de inovação, fora daqui do país, como, por exemplo, lá na Argentina. Então, vou trazer um pouco para vocês sobre esse mercado de colaboração e como as coisas estão acontecendo, né? Nesse momento pós-isolamento, e o quanto tudo isso pode afetar ou pode influenciar positivamente esse mercado de colaboração. Trazer aqui um ponto importante aqui para todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pedrão, vê só, como eu estou compartilhando minha tela, não estou vendo aqui as perguntas, então a gente pode concentrar para o final, tá certo? Porque senão não vou conseguir visualizar, vai acabar passando batido. Mas vamos lá. Gente, basicamente, observa o seguinte: março de 2020, a gente pós-carnaval, olhando para alguns rebuliços do mundo, e a gente começa a ser bombardeado com diversas notícias, né? Queda do turismo global, aumento do número de desemprego, né? Ou seja, empregos sendo pulverizados, né? Pessoas infectadas, pessoas morrendo, infelizmente essa situação acontecendo, empresas quebrando, né? Mais de 9 milhões de pessoas demitidas, né? Existe uma previsão aí de até o final de 2020 a gente ter cerca de 23 milhões de brasileiros, né, desempregados, né? A gente tem que olhar por outros pontos de vista, mas primeiro vamos lá para essas informações aqui mais pesadas, né? Academias de ginástica, né, fechando, né, salões de beleza, academias, barbearias fechando, escolas fechando, um monte de notícia, né, que a gente começou a receber, e a gente foi começando a, nossa senhora, o que é que está acontecendo? Meu Deus do céu! E aí, o que é que a gente faz para mudar, né? E tipo, e agora? O que é que acontece? Aí você logo pensa, né? Caramba, lascou, né? Agora acabou-se assim as possibilidades de interação. Muita gente começou a achar que era o fim do mundo, né? Então você começou a viajar na maionese e tal, e tipo, e muita coisa ruim acontecendo, sendo que a gente tem que levar em consideração que momentos de crise eles vêm com uma boa oportunidade para que você possa aprender, para que você possa se desenvolver e, sobretudo, no mercado de colaboração, para que você possa iniciar um processo de colaboração e compartilhamento. Leve em consideração um ponto, né, que até o tio Einstein falou aí, ó, no meio das dificuldades encontram-se as oportunidades. Então, já que tio Einstein falou, mesmo ele estando num século passado, quando ele trouxe essa frase, mesmo a era sendo outra, a gente puxando um pouco para essa era mais complexa e esse mundo digital que nós vivenciamos, a gente pode dizer que essa frase aí é bastante atual. E eu trago um ponto para todo mundo aí, todos os startupeiros que estão passando, né, os campuseiros também que estão por aqui, leve em consideração que se você, pessoal, faz todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, você sempre vai ter os mesmos resultados. Então, quando a gente começa a falar desse ambiente de colaboração, a gente está pensando que podem surgir outros tipos de economia, né? Tem até uma sacada muito interessante do Walter Longo, né, que é um grande pensador desse mundo digital, e ele traz o seguinte, que existem basicamente um trilema digital
que está cada vez mais deixando o mundo, né, desorganizado e está reorganizando o mundo, ou seja, conceitos envolvendo a biologia, como a autopoiesis, estão trazendo uma reorganização dentro das empresas, né? Então, dentro desse contexto do que o Walter Longo fala, ele diz que os seres humanos eles estão menos curiosos, então é um fenômeno chamado exteligência. Os seres humanos eles estão cada vez mais levando em consideração o tribalismo, né? Então, por isso, essa grande polarização em diversas coisas. E o ser humano, ele também tem levado muito em consideração uma dinâmica de compartilhamento. E começa a perceber, gente, a gente compartilha hoje tudo, né? A gente compartilha pessoas no Tinder, existem startups que compartilham, por exemplo, animais, né? Então, você, por exemplo, vê aí pessoas que estão... Vejam só, startups que possibilitam que você pegue um animalzinho somente no final de semana, porque você durante a semana você não tem condições de estar cuidando dele. E startups que estão surgindo aí já para poder conectar nesse mundo de colaboração e compartilhamento. Pessoas que têm carro com garagens, então imagina só que você trabalha numa determinada região e você tem que se deslocar para outra para poder ir para a sua casa, por exemplo, ou você sai da sua casa para poder ir para o trabalho. E aí o que é que tem sido feito? Tem pensado em conectar essas pessoas que ficam com a garagem vazia para poder ter um carro lá dentro, diminuindo o fluxo de carros dentro nas ruas, né? Então, fora diversas outras coisas, né? Compartilhamento de carro, compartilhamento de sofá no Airbnb, compartilhamento de escritórios, quando a gente começa a falar, por exemplo, do Be Your Coffee. Então, uma nova dinâmica de compartilhamento, cada vez mais, ela vem batendo firme nesse ponto aí da colaboração. E aí, nesse mundo pós-pandemia, nesse mundo que a gente vem vivenciando pós-isolamento, nessa retomada que a gente vem tendo nesse período aí, pessoal, a gente vai vivenciar, e na verdade já está acontecendo, 3 grandes novas economias, que é a economia de vingança, uma economia de objetividade e uma economia, como eu falei, puxando um pouco disso, do distanciamento. Economia de vingança por quê, pessoal? Você já vê ali parques reabrindo na China e você tendo ali um grande número de pessoas, marcas de moda reabrindo suas lojas fora em outros locais e tendo uma grande retomada, diversos estados aqui no Brasil tendo uma grande retomada também em relação à economia, em relação à reabertura, né, de diversos locais. A gente começa a olhar também que existe um grande novo normal que vem se falando, né, novos hábitos. Tem um livro muito legal chamado O Poder do Hábito, que ele diz que quando você fica ali mais ou menos 20, 30 dias fazendo sempre a mesma coisa, você adquire um novo hábito. Então, imagina quais são os novos hábitos que a gente desenvolveu ao longo desse período aí de 3 meses reclusos, né, 3 meses dentro de casa. Isso dentro de algumas profissões. Você vê que muitas profissões continuaram aí com o pessoal trabalhando. Então, gente, novas dinâmicas estão acontecendo. Você vê, por exemplo, a XP, que anunciou home office até o final do ano e está avaliando colocar permanentemente. Casas Bahia, que conseguiram fazer vendas mesmo no período de pandemia. Mudanças, por exemplo, no Twitter, que anunciou home office para sempre. Paola, Jacan e Fogaça, né, os Masterchefs, estão aí fazendo entregas em domicílio. Você vê, por exemplo, São Paulo com cinema drive-in, né, a céu aberto. Então, mudanças no contexto dos negócios estão acontecendo e cada vez mais esse mercado de colaboração, esse mercado de compartilhamento, ele vem mudando. E cada vez mais, pessoal, e para quem tiver aqui os campuseiros e campuseiras aí, quem tem startup, quem está pensando em desenvolver alguma coisa, pensando em desenvolver algum projeto de inovação, um modelo de negócio disruptivo, comece a pensar e levar em consideração em alguns 6 que envolvem essa nova dinâmica de mercado. E quando eu falo dos 6, vocês podem até anotar aí, a gente está falando de um C, mas na verdade começa com a minha tradução, né? C de currency, né? De moeda. Isso cada vez mais está ficando marcante dentro do universo, né? Dentro desse universo empresarial e de startups. A gente tem vivenciado também um outro C, que é a comunidade, cada vez mais a comunidade participando de decisões envolvendo empresas, e quando você consegue trazer comunidades, você consegue trazer grupos de pessoas, você começa a se conectar de um jeito diferente. E um outro C também que é muito relevante nesse processo de colaboração, que é, obviamente, a cocriação.
né? Quando você co-cria junto com o seu cliente, as coisas ficam um pouquinho diferentes. E aí, por que eu decidi trazer esse talk sobre o mercado de colaboração? Porque tem muita gente aqui que futuramente vai, por estar dentro desse universo de startups, vai acabar migrando para algum desses espaços que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Acho que muita gente já ouviu falar do termo coworking ou do termo hub de inovação e às vezes fica com um pouco de dificuldade de entender o que é um, entender o que é outro. Eu posso dizer assim que eu acho muito legal ter vivenciado. Trabalhei num projeto do Sebrae durante algum tempo, onde eu ficava visitando ecossistemas de inovação, né, através do programa chamado Agentes Locais de Inovação. Então, visitei São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Santa Catarina. Então, conheci vários ecossistemas e consegui entender algumas dinâmicas, né, que eles acabam mudando dependendo de um estado para o outro, mas, obviamente, o objetivo é ali impactar pessoas e gerar receita, né? O objetivo de uma startup tem que ser sempre essa. Mas aí a gente vê que alguns espaços onde estavam startups começaram a mudar nesse período de pandemia. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, crise nos coworkings, escritórios compartilhados buscam saída, gestores de coworking versus Covid, não é? Tipo, cresce demanda por espaço de coworking próximo à casa das pessoas, né? Então, a gente já começa a ver algumas saídas também. Nessa retomada, a gente está vendo que alguns coworkings estão sendo uma saída para empresas, por exemplo, que tinham grandes espaços, que pagavam, por exemplo, 5, 6, 7 mil de aluguel, estão indo para coworking, deixando parte do time trabalhando, por exemplo, no operacional dentro de casa e levando o time gerencial, o time estratégico, o time que precisa estar lidando com o cliente para o ambiente de coworking, por exemplo. As coisas estão mudando, gente. Para vocês terem uma ideia, eu moro aqui em Pernambuco e alguma grande empresa na área de contabilidade que atua em todo o Brasil, ela já está redefinindo os seus processos. Ela pagava um aluguel gigantesco aqui em Pernambuco, mais de 30 mil reais num espaço top, mas um espaço onde ela se mantia sozinha. E aí eu vou trazer esse ponto aqui para todo mundo que está por aí, os campuseiros. Galera, comece a se conectar com pessoas diferentes. A gente acabou de ver uma palestra massa sobre networking, e a gente puxa muito desse networking para dentro dos coworking, e são esses ambientes colaborativos. E eu queria trazer uma coisa aqui legal para vocês. Olha só. Uma saída antes, né? Cada vez mais o setor hoteleiro vai começar a ser ambiente de coworking também. Porque você olha o design de um quarto, por exemplo, se você tirar a cama e colocar uma mesa, né, vira um escritório. Então, a gente está vendo aí que um movimento colaborativo, um movimento onde as empresas vão ter que se ajudar, um ambiente onde antigamente tinha uma empresa só, vai estar se redefinindo e sublocando seu espaço para poder ter outras empresas trabalhando junto. Então, no que era antes uma empresa só, vai virar 3, 4 empresas, e aí você vai se transformar naturalmente dentro de um coworking, mas a pegada é começar a refletir não somente para poder oferecer o espaço, que é o que o coworking faz, mas você também atuar como se fosse ou sendo um hub de inovação. E aí eu vou mostrar um pouquinho isso aqui interessante, trazendo essa diferença aqui entre coworking e hub de inovação. Primeiro, pessoal, eu vou pegar aqui e vou mostrar uma foto de um coworking, beleza? Então, os coworkings são normalmente assim, e agora eu vou mostrar uma foto de um hub de inovação. Aí você fala assim, oxente, estrutura é igual, então qual é a diferença de um de outro? Espera aí que vamos lá. Agora eu vou mostrar uma outra foto de um coworking aí durante esse período de isolamento. Todo vazio. Estão vendo aí? E agora eu vou mostrar a foto de um hub de inovação no período de isolamento. Aí você fala assim, poxa, então, espera aí, é a mesma coisa? Não, gente, vê só. É importante a gente saber definir para onde a gente vai. E vocês, enquanto startupeiros e startupeiras, né, vocês que estão buscando eventos de inovação, que estão aí, são pessoas que atuam já em empresas, ou seja, você já é estagiário, ou você é estudante, ou você quer estar desenvolvendo a ideia, você precisa saber para onde você vai levar a sua startup. Porque a grande coisa, gente, tem uma sacada massa que diferencia esses dois pontos aqui. E eu vou mostrar já qual é esse ponto, mas antes disso eu queria destacar aqui quais são algumas funções do coworking, porque muita gente às vezes fica assim, poxa, mas o que é um coworking? Basicamente, gente, o coworking é um ambiente de trabalho colaborativo, né, onde empresas ficam lá. Esse termo surgiu em 99, né, com o Bernie DeKoven, quando ele começou a articular alguns espaços ali para poder ficarem algumas pessoas trabalhando juntas. Então, o coworking ele vai oferecer para você espaço de trabalho, vai oferecer um pouco do que se falou bastante na outra palestra sobre networking, vai oferecer a possibilidade de você fazer novos negócios, ter ambiente de reunião, treinamento, evento, escritório virtual, salas privativas.
Então, você fala assim, então, o ambiente de coworking é um ambiente muito massa. Gente, é massa, sendo que o hub de inovação, se vocês conseguirem chegar no hub de inovação, levarem suas empresas, levarem suas ideias para um hub, você pode ter muito mais possibilidades de converter negócios, porque a grande diferença do coworking para o hub de inovação é isso aqui, ó, gente, o Smart Money. Quando você leva a sua empresa, por exemplo, para um hub de inovação e você consegue entender um espaço como hub de inovação, porque assim, pode ser um ambiente específico, né, digamos assim, 4 paredes, e eles atuam como hub de inovação. Temos coworkings que atuam já como hub de inovação também, sendo que a grande diferença é o Smart Money, ou seja, o dinheiro inteligente que um hub de inovação pode trazer para vocês. Por quê? Porque, basicamente, algumas características, pessoal, desse hub de inovação são essas. Primeiro, não se tem uma origem sobre esse nome, né, quando surgiu, mas muitas pessoas acreditam que ele surgiu no Vale do Silício. Quando eu fui lá que visitei Netflix, Google, Apple, Facebook, eu consegui visitar alguns hubs de inovação por lá e tal, não lembro o nome agora, mas assim, espaços onde tinham algumas características um pouco diferentes de ambientes de coworking, ambientes de trabalho colaborativo, onde apenas dá ali a mesa para poder a pessoa trabalhar. Por exemplo, um bem antigo é o Mars, né, com sede em Toronto, onde já teve bilhões de dólares já circulados dentro do ambiente do coworking. E quando eu falo isso, é tipo investimentos que aconteceram, startups que surgiram, fundos de investimentos que começaram a fazer, começaram a aportar em empresas que ficavam nesses hubs, oportunidade de rodadas de negócio, aceleração de novos negócios, mentores, a inovação aberta, hackathons. Então, o hub ele traz um contexto um pouco diferente de alguns coworkings tradicionais, né? Eu acho que o coworking em si, ele já traz uma pegada diferente, que é a pegada da colaboração. Né? Você sentar numa mesa que uma outra pessoa se sentou. Mas aí você para e começa a pensar assim, e agora? Como é que esses coworkings vão sobreviver se eles não forem inteligentes? E aí, o que muitas empresas na área de colaboração de escritórios vêm fazendo, pessoal, é se aproximar mais do ambiente de inovação. Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade mais para frente de vocês levarem a sua empresa para algum local, um ambiente colaborativo, por exemplo, olhe para neste ambiente colaborativo o que é que acontece dentro dele. Acontecem eventos, rodadas de negócio, ele tem um perfil de hub. Se ele tiver um perfil de hub, top. Se ele não tiver, pessoal, já fica mais complicado. Muitos investidores, eles entram no ambiente de coworking, por exemplo, porque eles entram mais para, tipo assim, eu quero investir em alguma coisa. E aí, tipo, monta um espaço muito bonito para poder uma galera trabalhar. Mas nem sempre ele consegue ter o retorno desse investimento. Por quê? Porque ele não tem conexões com mentores, com consultores e por aí vai, né? Com investidores, que são alguns dos tripés quando a gente fala do ecossistema de inovação. E aí, existem alguns hubs de inovação muito conhecidos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem alguns hubs aí da Distrito, por exemplo, né? Existem diversos, tem o Next também, né? Que vocês podem ver até na série O Anjo Investidor, que fica mostrando um prédio onde está sempre acontecendo investimentos e tal. Cada vez mais os hubs estão se diferenciando e eles estão começando a abordar uma determinada temática. Vocês podem ver aqui que o Distrito ele se diferenciou desse jeito. Pessoal, não no Distrito, não trabalho em nenhum hub de inovação. Eu tenho o meu coworking, eu estou redirecionando a proposta, o conceito para um formato mais focado, mais puxando para a inovação, justamente porque eu atuo com inovação e não dá apenas para eu poder oferecer um espaço. Uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, com as startups que ficam lá, é oferecer novas condições, novos negócios, uma aproximação com investimentos anjo. O próprio João Kepler, que eu mostrei para vocês quase agora, ele participou de um evento promovido pelo meu coworking, que agora está se transformando num hub. Então, assim, a inspiração, ela vem, e ela vem de o quê? Vem, por exemplo, do Barcelona Tech City, não é? Onde, imagina só, pessoal, esse espaço aqui inteiro, e você tem ali, ó, empresas, startups e vai atuando em conjunto. Você tem, por exemplo, o Station F, né, na França, em Paris, onde até a L'Oréal tem um espaço lá dentro, né? Eles dizem que é o maior hub de inovação da Europa. Né? O Parque Patrícios, né, na Argentina, onde tem diversas empresas, eu consegui até visitar lá na Argentina, quando eu fui no ano passado, visitei o WeWork, né? E o WeWork você vê, né, que teve todo um grande colapso que entrou, porque não tinha um modelo de negócio definido e muita coisa que acontecia lá em cima, né, na direção da empresa, começou a gerar alguns problemas. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Pessoal, analisa bem quais são as oportunidades e onde você pode levar o seu negócio, porque às vezes você acaba perdendo tempo indo para um ambiente por conta de preço,
ou por conta de você não ter informação. Olha aquele ambiente e vê o que é que acontece lá dentro antes de você colocar a sua empresa lá. E olha só, esse daqui também é massa, né? O Industry City, né, no Brooklyn, também um outro hub de inovação que vem fazendo algo diferente, promovendo encontro de startups, de empresas com investidores e por aí vai. Então, pessoal, qual é a grande sacada, puxando aqui para vocês, dentro dessa conjuntura? Tanto os coworking quanto os hubs de inovação, eles têm que entender que a transformação digital e os ambientes colaborativos podem trazer alguma coisa diferenciada. Aqui tem até o professor Silvio Meira, né, ele traz muito disso aqui, ó, que a transformação digital é a destruição criativa em rede dos modelos de negócio tradicionais provocada pela maturidade das plataformas digitais. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí, vocês que querem desenvolver negócios, comecem a pensar mais na transformação digital. Porque o que é que acontece? Enquanto que os coworkings, eles estão naquele modelo ali de apenas oferecer o espaço, os hubs de inovação estão se transformando em ambientes de inovação online, onde você tem aceleração de negócio online, onde você tem uma incubação online da sua startup, onde você pode ter ali um fundo de investimento que entra em contato com você e mesmo à distância eles conseguem fazer algum investimento. Então, a transformação digital pode ser algo extremamente relevante para diversos contextos. E aí, dentro desse ponto de transformação digital, as startups, né, vocês que têm ideias aí, vocês têm que começar a focar em alguns pontos específicos, como, por exemplo, começar a desenvolver alguns quadrantes dentro da tua empresa, como cultura e pessoas, consumidores, concorrentes, inovação, processos, modelo de negócio disruptivo, né, dados e ambientes regulatórios, e vocês começarem a desenvolver mais tecnologias habilitadoras. Percebam que esses 8 pontos da transformação digital, eles podem ser um grande diferencial. E aí, o que é que acontece, pessoal? Entender qual é o ambiente mais interessante para poder vocês levar a startup de vocês pode ser um grande divisor de águas. Por exemplo, atuo com mentoria em startups já há algum tempo e já vi muita gente fechando negócio em hubs de inovação, né? Onde você, por exemplo, ali, por mais que ali, quando eu mostrei para vocês a Distrito, né, que tem um hub de inovação específico para a área de health, né, ou seja, para a área de saúde, ou para a área de varejo, ou para a área de financial, né, das fintechs, por mais que exista esse tipo de situação, você vê ali que muitas vezes ter um ambiente propício e que desenvolve startups em um determinado nicho pode ser algo relevante para poder os investidores começarem a chegar lá com mais força. Então, para vocês que querem desenvolver uma startup, pensando assim, tá, eu vou para onde? Eu vou desenvolver uma startup, estou desenvolvendo minha ideia está enquadrada em qual tech, né? É uma agrotech, é uma fintech, é uma construtech na área de construção civil, é uma legaltech na área de direito, né? Então, você começa a olhar assim, né? É uma adtech ou martech, muita gente fala na área de marketing, por exemplo, em anúncios,